fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode declarar mais uma vez: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Aleluia! Olha para alguém perto de você e diga assim: hoje é um dia abençoado. Diga: vamos receber a palavra de Deus. Dá um glória a Deus aí, senta. Aleluia! Que bandinha maravilhosa, né, gente? Vamos dar uma salva de palmas para eles aqui. Graças a Deus. Você pode sentar. Boa noite para todos. Para os que não me conhecem, eu me chamo Manuel Dias, você pode também me chamar de Maneco. É um prazer estar aqui e compartilhar nesse último momento do mês de dezembro, né, um momento tão especial, e a gente entende que Deus tem palavras, né, para fechamentos e para aquilo que vai iniciar em 2024. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se esse ano foi bom, o ano que vem vai ser melhor. Diga comigo: é de glória em glória. Diga: é de fé em fé. E também a Bíblia diz no Salmo 81, é de força em força. Então temos aqui um tema hoje, vamos falar sobre o princípio da mesa. E eu queria mesmo que você relaxasse, mas não perdesse a atenção. Ficasse conectado comigo. Nós temos um cronômetro, temos um tempo, e creio que você vai sair daqui com algo inspirador para a sua vida pessoal, sua vida familiar, para como homem e mulher que aconselha pessoas, porque Deus está te levantando como um modelo de vida cristã, e um modelo e um exemplo no contexto familiar, porque Deus nos alcança, e nos alcança primeiramente para afetar nossa família, nossa vida pessoal, mas também o nosso reino familiar. E eu creio que você não vai ser um fracasso, mas você vai ser um grande sucesso, amém? Eu não sei como você pensa momentos como esse, quando a gente lida com um tema de família, a gente vai lá nos backgrounds, nas nossas memórias, e quando me falou sobre esse tema, né? O meu queridão ali falou comigo, Edvan, sobre esse tema. Eu penso logo nas imagens e na construção familiar que a gente experimenta. Todo mundo nasceu num contexto familiar e quando foi crescendo, de repente você estava na mesa com os seus pais, né? O nosso pai natural, ele é a primeira imagem de Deus que a gente tem. E a mesa no contexto familiar, ela tem uma força muito grande para a nossa vida. Mas por que a mesa tem isso tão forte? Porque tem o poder de nos unir, tem o poder de nos conectar no contexto de família. Quando olhamos a Bíblia, nós vamos ver também a Bíblia falando muitas vezes sobre esse tema. E eu quero começar com o texto de Salmo 128. Vamos abrir um pouco a Bíblia sobre esse tema nessa noite, e vamos ler o Salmo 128. Diz mesmo assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme.
Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Então, que salmo tão grandioso. E as pessoas cantavam esse salmo quando iam anualmente para Jerusalém. Então eles tinham um contexto de que a bênção do Senhor, porque temiam a Deus, ela tocava no contexto familiar. Sabe que Deus não quer que você seja somente um crente bom na igreja? Deus quer que tudo vá bem na sua vida, na sua casa, na sua família. E se fôssemos aqui explorar, no verso 1 fala sobre felicidade. No verso 2 fala sobre o fruto do trabalho, ser próspero. O verso 3 fala sobre a esposa. Mas o verso 4 fala dos filhos ao redor da mesa. E como eu dizia agora há pouco, eu viajei nos meus backgrounds, nas minhas memórias do meu contexto familiar. O meu pai era um homem muito intenso, muito firme, e ele tinha também esse contexto de família muito forte. Ele com 9 anos perdeu o pai dele, e mais 5 irmãos, eram 6. Ele dizia, a minha avó chamava Anália, ele dizia, minha mãe era muito forte na criação dos filhos. Era muito intensa na questão de todos estarem na mesa na hora da refeição. E talvez eu, quando jovem, garoto, pensasse que isso fosse forte demais. E talvez até fosse uma medida a mais. Mas passados os anos agora, eu entendo o valor dos pais se encontrarem com os filhos na mesa e vice-versa. E não só os pais, mas o marido e a mulher. Nós vivemos numa sociedade que essa dispersão e a correria pela vida tem sufocado esse princípio da mesa que é tão sagrado, irmãos. E quando eu olho também para trás, eu me lembro que meu pai era tão firme com respeito às 3 refeições, que nós, filhos, só saíamos da mesa quando ele saía. Ou terminando todo mundo, a gente pedia, posso sair? Poderia receber um sim ou um não. E tinha que continuar alegre. Essa coisa de fazer cara feia não tinha vez não. E era interessante, irmãos, porque parecia muita firmeza e até mesmo algo militar, mas isso me preparou para a vida. Isso me preparou para entender algumas coisas que eu carrego para toda a minha vida. Quando eu sento à mesa que tem alguém mais velho, eu considero, eu relembro. Eu me lembro num período, Tadeu, e naquele ano você foi, no primeiro ano para Angola, acho que primeiro, segundo ano, e teve um dia, gente, no culto em Angola, que foi muito interessante. Eu digo, que culto é esse? A esposa do pastor estava ministrando para a igreja sobre boas maneiras ao sentar na mesa. E explicando que os mais velhos devem se respeito. E eu lembro quando eu era criança, achava uns livros, umas apostilas da minha mãe sobre boas maneiras. E sabe, irmãos, eu acho que nós, igreja, precisamos levantar essa bandeira do equilíbrio de todas as coisas. Quando alguém de fora sentar na nossa mesa ou visitar nossa casa, a memória de uma família equilibrada e dessa atmosfera do Salmo 128 vai ficar no coração dela e elas vão querer saber o que é isso que nós temos. Ou vão querer se interessar mais um pouco sobre a bênção do Senhor, essa vida com Deus, esse princípio da mesa. Uma outra memória que eu quero trazer, estou só numa introdução aqui, viu, gente? Eu me lembro que meu pai trazia esse valor da mesa tão grande, Rita, que o café da manhã ele tomava 6 horas, e às vezes a gente tinha que acordar essa hora para ir para a escola. A mesa do café da manhã não era posta na manhã, era posta na noite anterior. Tinha que estar tudo organizado. Por quê? Porque aquilo precisava estar pronto para o outro dia. Sabe, eu declaro que nós vamos ter esse valor da mesa, de estar juntos, de compartilhar, de olhar nos olhos, de participar.
Às vezes eu digo para o meu filhote Caio, né, fez 10 anos, aí começa a querer engrossar o pescoço, eu digo: ei, meu querido, eu mando na sua vida e eu me intrometo na sua vida quando eu quiser. Aí, papai, até quando? Até os 25, se você estiver morando aqui nesse teto. Lógico que eu exagero um pouquinho, mas eu quero que ele entenda de que no contexto de casa, quem manda sou eu, e que ele tem que seguir as instruções. Abre também comigo a tua Bíblia e vamos pensar um pouco nesse princípio da mesa, olhando para as Escrituras. Veja comigo algo interessante que diz em Apocalipse capítulo 3. Vamos pensar biblicamente sobre esse tema no contexto do que estamos pensando. Apocalipse capítulo 3 é um texto em que Jesus escreve uma carta, ou João escreve cartas ditadas por Jesus, 7 cartas, mas nesse capítulo 3, no verso 20, diz algo interessante, e que muitas vezes a gente coloca para evangelizar pessoas que ainda não conhecem o Senhor. No entanto, essa carta está escrita para crentes. Jesus está conversando com 7 igrejas. Olha o que ele diz. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Essa versão da NVT diz de uma forma bem curiosa: faremos uma refeição. A nossa RA diz: entrarei, cearei com ele e ele comigo. Onde se ceia? Numa mesa. Então Jesus, num certo sentido, escrevendo para a igreja de Laodiceia, disse: eu quero ter comunhão, eu quero ter contato com vocês, eu quero conversar. Então, numa esfera do espiritual para a igreja, o princípio da mesa. O que nós convivemos? Nós temos na igreja a ceia do Senhor. É possível que a gente entre num texto desse, mas é uma mesa mensal. Nós temos no contexto das nossas igrejas uma ceia por mês, porque estamos celebrando a comunhão, tanto vertical como horizontal. Mas no contexto familiar, vamos dizer aí de praxe, 3 refeições por dia, onde nós ceiamos, onde nós participamos, onde nós compartilhamos coisas do dia a dia, da vida, onde a gente percebe o outro. Às vezes está com o pneu meio murcho, a calibragem lá embaixo, aí você levanta, você percebe ações, reações, você percebe silêncios, você percebe palavras demais, agitação. É um mundo onde a gente vai se conhecer nos relacionamentos. Eu tenho ensinado ao longo de alguns anos, tanto na escola de missões como de ministros, e vez por outra eu estou lendo um livro sobre relacionamento. Irmãos, relacionamento é uma arte, porque a gente sempre acha que está certo. Mas eu estava aconselhando um garoto há uns 3, 4 anos para cá, e ele tinha um problema familiar. E nesse contexto do problema familiar, nós tivemos algumas conversas, e não só conversas, eu passo tarefa de leitura de livros. Eu pedi para ele ler um livro que eu tinha indicado. E aí teve um dia que ele passou por mim, e eu percebi no rosto dele que tinha uma agitação, tinha urgência, tinha, parece que, uma bomba com um pavio chiando. E eu olhei para ele, aí me veio uma inspiração, eu digo: ei, vem cá. E ele com pressa, eu digo: para aí, deixa eu te dizer uma coisa, a paciência que vem do Espírito Santo está dentro de você, veio por inspiração aquilo. Só que naquele momento ele ia ter um debate, até mesmo um confronto com o próprio pai dele. E aí a gente já tinha tido nossas conversas. E sabe, irmãos, quando ele voltou daquele dia, daquela situação, ele me encontrou, ele disse: Maneco, pela primeira vez eu me coloquei no lugar do meu pai. E eu não reagi como eu estava pensando que eu ia reagir. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sempre se acha o dono da verdade.
mas na mesa a gente vai colocar na balança as coisas. E como somos de Cristo e você não só canta o amor, mas você tem o amor de Deus, você vai agir com essa paciência divina, com essa ajuda, com essa conquista. Até porque, quando estamos na mesa e no contexto familiar, estamos vivendo um ambiente de aliança. Aliança do casal, do homem com a mulher, mas os filhos também é uma aliança familiar. Não tem como dizer, eu vou te jogar fora, vai-te embora. Não tem. Sabe qual foi um dos momentos mais chocantes da minha vida? Alguns anos atrás eu estava na cidade de Recife e o pastor Humberto disse, Maneco, vamos ali. Eu digo, o que é? Ele disse, bora ali, tem uma programação, você vai gostar. E gostei mesmo. Mas aí eu disse, entrei no carro e ele disse, nós vamos no Rema Prisional. Hoje vai ser inaugurado o Rema Prisional. E eu quero que você ore naquele início do trabalho. Eu digo, tudo bem. Entramos no carro, chegamos lá, um protocolo para adentrar naquele presídio em Recife. E esperamos 1 hora e meia ali fora. E de repente eu comecei a ver uns senhores, umas senhoras com uma sacola, com uma coisa. E me veio o coração, meu Deus, filhos estão lá dentro, fizeram algo errado, estão presos, mas o amor de pai nunca desiste. Diga comigo, o amor de pai nunca desiste. Irmãos, Deus nos colocou no contexto da família para edificarmos diariamente, persuadindo, inculcando, mesmo quando não quer. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mesmo que a pessoa nem queira, vai ficar gravado no HD lá dentro. E como Davi diz no Salmo 19, o que eu meditei me aconselha de noite. Irmãos, aquilo que a gente bota para dentro vai ter uma influência dentro de nós. Eu declaro que, assim como Deus diz em Isaías 55, a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que eu designei. Eu declaro para você, pais e mães, que há uma unção do Espírito de Deus para você falar palavras que vão mesmo lapidar os filhos, e não somente isso, mas vão também dar um senso de destino. Um senso de destino. Porque palavras foram ditas. Se naturalmente as palavras já têm uma força, imagine você que tem sido colocado como um sacerdote, uma sacerdotisa, um guardião na vida dos seus filhos. Eu creio que vai se cumprir aquilo que nós lemos no Salmo 28, mas não vai ser como fruta madura que cai de uma árvore. Vai sim ter uma inspiração de Deus, vai ter uma parcela divina, mas uma parcela de pais e mães. Algumas vezes de irmãos mais velhos, algumas vezes de tios e tias, porque Deus vai fazer essa influência daquilo que nós podemos trazer, essa bênção, esse temor a Deus, através de quem Ele se move ali do lado para influenciar. Eu me lembro que, em algumas coisas, meu pai não foi tão exato. Deus levantou tios e tias. Eu me lembro de um tio que botou a mão na minha cabeça. As palavras deles ficaram dentro de mim. Eu fazia escola, eu fazia universidade, eu pensava no meu futuro profissional e aquelas palavras que ele falou ecoavam dentro de mim. Sabe por que ecoavam? Porque não só tinha sido um homem falando, tinha uma inspiração divina. Eu declaro que a inspiração divina vai estar na mesa muitas vezes, e você vai perceber ela. Nós não vamos deixar que o destino seja ao Deus dará, ou qualquer sugestão. Não, Deus vai te dar inspiração para falar coisas que vão ser bem preciosas. Posso ouvir um amém? Abre comigo também Lucas 22, 29. Diga comigo o princípio da mesa. Tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, irmãos.
Mas pega aquilo que está nesse ambiente nessa noite. Há uma unção do Senhor para nós, para esse último tempo. Eu declaro que as ceias esse ano não vai ser só aquela ceia natalina, não. Eu declaro que vai ter uma inspiração divina. Eu declaro que vai transmitir graça dos seus lábios. Eu declaro que esse senso de família vai ficar tão forte, tão estabelecido, que o que Malaquias disse vai se cumprir. Converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Tempo de reconciliação. Posso ouvir um amém? Irmãos, o mundo, o diabo está aí para trazer dispersão, mas o Espírito está para trazer restauração, união, conversão no contexto familiar. E eu declaro que nenhum filho aqui vai se perder para Satanás. Me dá um amém. Nem filho, nem neto, amém. Nem sobrinhos. Não. Diga comigo, seremos famílias resgatados do Senhor. Vamos lá, Lucas 22, não esqueci. O que temos aqui em Lucas capítulo 22? É bem interessante que Jesus estava falando sobre a última Páscoa, e nesse momento ele diz assim, no 22, 29, vou ler o 28. Vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação. 29. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então Jesus estava conectando os discípulos a uma mesa na eternidade. Desde a crucificação, uma mesa tem sido apontada para nós, a mesa do Senhor. Agora, quando olhamos para o contexto familiar, irmãos, se o momento de mesa não tem sido sagrado, eu declaro que nessa noite um elemento do sagrado está vindo para você e você vai começar a tornar isso sagrado no ambiente familiar. Por quê? Eu estava pensando hoje de noite, eu digo, Senhor, me dê algumas centelhas aqui. Ele disse, muitas vezes, intrusos estão entrando no momento da mesa, inimigos do princípio da mesa. O primeiro deles, eu acho isso muito grave, televisão. Às vezes a televisão está vomitando coisas que a mesa deveria estar construindo, vomitando contra. A mesa é um lugar de valores. E às vezes a televisão está só passando coisa ruim contra os valores que falamos. Quando não, jornal. Irmãos, quando liga lá, algum momento ou outro, que eu vejo só notícia de morte, eu digo, desliga, desliga, desliga. Eu declaro que você não vai ser mais passivo. Você vai ser rápido no controle remoto. Tenta colocar uma música no momento da refeição. Posso ouvir um amém? Outro inimigo da mesa, silêncio. E às vezes por omissão, mas às vezes porque tem gente gulosa demais. E não tem gente que faz um prato que é uma montanha, come, 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 nem respira, nem troca um papo. Jesus disse, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Mas comer juntos tem que ter umas pausas para conversar, para participar, para perguntar como você está, como foi seu dia. Vai me dando um amém aí. Eu posso corrigir aqui também, Tarcísio? À vontade, perfeito. Eu cresci com minha mãe dizendo, sabe o quê? O animal engole, o homem come, mas o civilizado saboreia. Irmão, enquanto você dá uma pausa, né? De vez em quando eu vou
domesticando o Caio, né? Eu digo, Caio, menos, mastigo mais vezes. Caio, solte os talheres. Caio, olhe para mim, porque os olhos só estão na comida. Misericórdia. Vamos, diga, todo mundo diz comigo. Diga, o animal engole, o homem come e o civilizado saboreia. Então, saboreie um pouco mais, mas se está sentado com alguém, usufrui disso. Torna esse momento um momento que vai causar até saudade. Rapaz, eu queria ter ficado mais tempo, né, nesse momento aqui. Queria ter demorado um pouco. Porque houve não somente um ato de comer, mas um ato de participar, de estar juntos, de nutrir comunhão. Tadeu e Rita lembram, talvez vão lembrar. Nós éramos na nossa antiga igreja, tinha um culto lá chamado Sinal Verde nos sábados, de jovens. E teve um dia lá que, quando eu entrei naquele Sinal Verde, gente, tinha várias mesas aqui. Do lado de cá tinha um saco de batata. Aí tinha um forno, um fogareiro lá, batata cozinhando, batata sendo descascada. Todas as etapas para fazer um grande purê. E alguém começou a pregar enquanto todo mundo trabalhava e fazia esse purê. E lá estava todo mundo trabalhando e a pessoa pregando. O que foi que ela pregou? Sobre comunhão, unidade, estar juntos. E a pregação da pessoa era, nem sempre estar junto significa estar unido. Sabe que tem gente que mora na mesma casa, mas a casa funciona como um hotel e não como um lar e uma família? Ah, mas eu queria que os meus filhos determinassem um ambiente. É o pai e a mãe que determinam o ambiente. E lógico que você não vai conseguir mudar isso do dia para a noite. Mas você vai construindo, você vai atraindo, você vai tornando atraente aquele lugar. Eu sei que a mesa é um lugar muitas vezes de correção. Mas deve ser também um lugar de afetar as pessoas com amor, com cuidado, com zelo, com proteção, edificando. Eu vou voltar para a mensagem aqui da batata. Lá estavam eles cortando, cozinhando. De repente tinha alguém aqui amassando a batata. Temperando. Por fim, um grande purê. Aí a pessoa disse, qual é a diferença daquele saco de batata e do purê? É que o saco de batata está junto, mas não está unido. Só que para estar unido teve que ser descascado, passou por um cozimento, foi amassado. Mas aqui tem uma união. Irmãos, eu declaro que muitas vezes as nossas mesas vai ser esse processo, que quando a gente se levanta, esse senso de pertencimento de um ao outro vai ser maior do que antes de sentar. Eu sei que nos papéis de pai e mãe, nós vamos trabalhar algumas coisas, pela própria força que cada papel tem. Mas nós precisamos entender essa construção, esse senso de pertencimento, de fazer coisas em família. Não espere que vai vir dos filhos para os pais. Às vezes, até algumas vezes vem. Mas quando vem de cima para baixo, o efeito é cascata. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça. Começa pelo pai, pela mãe, e vai se derramando sobre todos. Eu declaro que nós vamos ter casas tão afetadas pelo espírito de unidade, que, irmãos, quem chegar lá vai dizer, que lugar é esse?
Eu sei que quando a gente vem para a igreja, a gente diz, que atmosfera é essa, que paraíso é esse? Mas eu declaro que sua casa vai ser também esse paraíso. Porque tem gente que nunca vai entrar na igreja, mas vai entrar na sua casa. Eu me lembro, 1997, 2008, eu ainda fazia o curso de Direito, e um garoto foi na minha casa, pegaram um livro emprestado, Charles Lime. E ele entrou na minha casa, ficou nas salas, tinha 3 salas assim, uma com piano. Eu fui pegar o livro, passei uns 5 minutos procurando o livro. Quando eu voltei, ele disse, que lugar é este? Aí eu digo, como assim? Ele disse, eu estou percebendo algo diferente aqui. Eu digo, como assim? Aí ele disse, não, quando eu fui entrando nessa sala aqui, tinha uma atmosfera diferente. Eu digo, é porque esse lugar nós oramos muito. Muitas vezes eu faço reunião, vigília, eu fico estudando aí. Alguém vem e toca o piano, a gente fica adorando. Muitas vezes nós acordamos 5, 6 da manhã, na época o meu pai era vivo, e eu chegava na cozinha, meu pai dizia, eu fiz um cuscuz, fritei uns ovos, chama todo mundo para vir comer à mesa. Depois de um alimento espiritual, de um alimento natural. Sabe, irmãos, eu declaro que pessoas vão entrar na sua casa e vão dizer, tem uma atmosfera diferente. Deixa eu te dizer, ele não só saiu achando diferente, ele saiu um pouco assustado. No outro dia, Tadeu, na universidade, ele disse, cara, eu estava com uma inchação no meu corpo, uma íngua, estava muito inflamado. Depois que eu saí da sua casa, aquela dor cessou e desapareceu. Irmãos, eu declaro que pessoas vão ser curadas ao entrar na sua casa. Eu declaro que pessoas vão ser aquietadas. Se tiverem ajeitadas, elas vão ser cheias de paz. Eu declaro que coisas espirituais vão ser transmitidas na sua casa. Me dá um amém. Porque a bênção do Senhor está aí na sua casa. Diga comigo, a bênção do Senhor está na minha casa. Diga, a minha mesa será um lugar de comunhão natural. Diga assim, mas de comunhão espiritual. Você está comigo? Eu vou ler aqui alguns textos. Em Êxodo 25, o Senhor disse para Moisés, faz uma mesa. Onde? No santuário. E ali os pães eram colocados. Êxodo 25, 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença. Então, não só a presença dos familiares, mas, irmãos, quando as nossas conversas têm Deus no meio, quando nós oramos, nós chamamos o Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 4, 26, que Enos começou a invocar o Senhor. Quando a gente começa a falar o nome do Senhor, Ele se faz presente. Vou agora para um ambiente de paternidade espiritual. Quantas vezes eu ia, pastor Bud dizia, ô Maneco, vai tomar café amanhã lá na minha casa. E eu ia. E ele dizia a hora. Teve um dia que ele disse 7 horas, eu cheguei 7h10, ele olhou para o relógio. Rapaz, você chegou atrasado. Irmãos, eu já tinha sido treinado por meu pai, porque hora de almoço, se eu não chegasse, tinha que dar explicação. Estava onde? Fazendo o quê? Com quem? Prestação de contas. Aí o pastor me corrigiu, como eu já tinha sido treinado, aquele não me magoou. Eu digo, uau, isso é para o meu bem. Mas daqui a pouco a gente tomava o café, ele gostava de fazer um café da manhã americano, grave. Então tomávamos o café. E eu penso assim, quando pessoas, domingo de noite, a gente sai do culto, aí a gente olha um para o outro, sempre para os mais ligados, aí diz, e aí, vai lanchar onde? Não, vamos comer um pastel, uma coxinha, uma pizzaria. Não, vamos comer hoje um yakisoba. Aí a gente chega no restaurante, pede,
come em 10 minutos e fica 2 horas conversando. Porque a mesa é fonte e lugar de comunhão. Não é verdade? Mas eu me lembro, às vezes, lá no terraço da casa do pastor Bud, a gente tomava o café, aí tinha umas cadeiras com umas redes assim, e aí sentava lá. Daqui a pouco, irmãos, o pastor Bud começava a falar, a unção caía nele, estava ele chorando, 1 chorando, 2 chorando, 3 chorando, o caseiro chorando, porque se tornava um lugar onde os céus se abriam, porque havia um ambiente de edificação, de construção, de transmitir coisas do coração. Sabe, pai e mãe é quem transmite valores para os filhos. A igreja faz uma segunda parcela. A igreja não tem essa obrigação, a gente complementa como igreja. Mas a instrução do Senhor deve estar na boca dos pais e das mães para os filhos. Porque isso vai ser uma construção que vai levar para a vida e o destino dele. Posso ouvir um amém? Eu estou percebendo algo e eu vou dizer aqui. Existe uma medida do espírito de profecia, que você vai perceber uma inspiração divina para edificar, para exortar, para advertir, para falar de coisas futuras para os pais e mães no contexto da mesa. Eu digo isso porque muitas vezes eu percebo, é além de mim, é além do meu conhecimento, tem um elemento de inspiração. E é como o Senhor dizendo, cada um de vocês, pais e mães, vão perceber isso aumentado. E não se surpreenda se você vier a falar coisas pelos dons do Espírito. E eles vão dizer, quem disse isso para o senhor, para a senhora? Não foi nem carne nem sangue, estou falando aqui por inspiração. Sabe, eu tive uma experiência, quase 20 anos, lá na cidade de Arco Verde. Tinha terminado um acampamento, um jovem conversando comigo, conversando mesmo, batendo um papo. Aí daqui a pouco eu ouvi dentro de mim, roubo. E ele conversando, aí eu disse, meu Deus, eu estou pensando mal desse rapaz. Senhor, me perdoe, me perdoe. Daqui a pouco aquela convicção foi maior, Tarcísio. Aí eu, já deu um assim mais fechado por dentro. Aí eu, ô garoto, você está envolvido com roubo? Aí ele olhou para mim, não dava nem tempo de dizer não, Rita. A cara dele assim, caiu a máscara. Ele, tô. Eu digo, Deus não ia revelar isso se não quisesse te restaurar. Eu estou falando isso por inspiração, nem programei isso. Algumas vezes os pais e mães vão perceber debaixo do espírito de revelação e de profecia coisas. E você vai se antecipar para fechar armadilhas do diabo para os seus filhos. E além de desfazer aquela cilada, um espírito de temor vai cair nela. E ela não vai ver mais o pai e a mãe, mas vai ver Deus e o zelo de Deus guardando o caminho dela. Quando Deus chamou Abraão, disse, olha, você vai ordenar o caminho dos seus filhos. Que ordenar? Pôr em ordem mesmo. Ou tirar a desordem. Eu declaro que você vai experimentar uma graça, uma medida, um zelo do Senhor no contexto familiar. E muitas vezes isso só vai se abrir no ambiente da mesa.
Eu gostei daquele violão e daquele cavaquinho. Cadê eles dois? Cadê a bandinha? Pode vir para cá. Estamos nos 6 minutos aqui. Uma das facetas de Deus que me chama muita atenção é Atos capítulo 3, lá no verso 19 até 20 e pouco, quando Pedro se levanta e diz que Deus vai restaurar todas as coisas. No Velho Testamento tinha uma tradição quando o povo se perdia de restaurar o altar. Mas eu percebo Deus dizendo aqui, eu vou restaurar mesas nas famílias. Ele vai colocar no pai, na mãe, talvez só um cônjuge aqui, talvez nos dois. Como é que nós vamos resgatar? O Deus de restauração de todas as coisas está dizendo, eu vou te ajudar. Eu vou te instruir. Eu vou trazer valor e beleza a esse princípio. Mesmo que o diabo tenha destruído, mesmo que situações tenham dispersado, eu ajuntarei de novo ao redor da mesa, juntamente com você. Oh, aleluia. Você que é pai, mãe, levante suas mãos. Porque eu vou fazer muitas coisas no ambiente da mesa. Sim, você tem esperado que elas sejam feitas na igreja. Por A, por B, por C. Mas eu farei por teu intermédio. Permanece diante de mim. Sim, porque eu vou te instruir, vou te ensinar. Como pegar a atenção daqueles que se desligaram de mim, da família. O meu amor, minha compaixão se moverá de tal modo que com cordas eu os atrairei de novo. E a sensibilidade que foi perdida, o coração que foi endurecido, se tornará sensível de novo a mim. Porque eu não te dei filhos para serem perdidos no mundo, mas eu te dei filhos para me conhecerem. E a influência do meu Espírito estará mais forte sobre ti, para mostrar o meu caminho. A minha luz brilhará nos teus olhos, na tua face. E meu Espírito fluirá pelas palavras que eu colocarei na tua boca, diz o Senhor. Porque eu te chamei para edificar. Sim. E um destino, um caminho que eu tenho preparado se tornará tão claro e tão evidente que eles não mais se desviarão, mas crescerão diante de mim, diz o Senhor. Oh, orgedes que te lebremenestequias. Todo mundo falando em línguas. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu vejo uma atmosfera aqui de graça, de favor. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E diz lá: vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Sabe que tem uma unção que quebra a influência da angústia no contexto familiar, dos relacionamentos familiares? Só levanta as tuas mãos. Nós vimos nesse Salmo 128 que a alegria e a felicidade vão estar nos lares que temem ao Senhor. Mas Ele está dizendo: eu vou remover pelo meu Espírito a angústia. Vou remover pelo meu Espírito a depressão.
Todo mundo falando em línguas. Colerebremenestequias. Sim, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vou derramar o espírito de conselho. Ergedevaski tirimiculurum bromonostequias. Orgedistiquias. Tondelemeki colorum brosgedi. Verganeshiri andrenestequias. E porque você está diante de mim, eu também darei livramentos, mesmo que eles estejam longe. Todo mundo falando em línguas. Eu vejo uma ativação do ministério dos anjos para livramento sobre filhos. Livramento sobre filhos. Não importa a idade. Desde crianças, mas até adultos, mesmo que eles já sejam pais. Há um elemento de livramento aqui, de intercessão. Ora, debaixo de intercessão, eu vejo uma atmosfera de intercessão caindo sobre nós agora. Zandele rore krambanastikia, zendele klurimbene komonoshiri kendrestekia, zgidele vriminikia, mananakandrestekia, krostikitli friga nevestikia, haha, lirindrigereliretiria, reketesi. Obrigado, Pai. Te damos graças, te reconhecemos. Eu tenho uma percepção aqui, pode ser 1, 2, 3 pessoas. Houve um dia na vida do apóstolo Paulo que ele foi apedrejado. E foi dado como morto, ele não tinha forças de ficar em pé. Alguns dizem que ele morreu mesmo, mas alguns cristãos se colocaram ao redor dele e oraram por ele e ele foi levantado. É como se tivesse alguém aqui tão esmagada que a pessoa diz: eu não tenho mais forças. Pode ser que sejam 1 ou 2 pessoas, não sei. 1 ou 2, no máximo 3. Se você é essa pessoa e você precisa dessa oração, eu quero você aqui ou ali na frente. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar agora. Tem uma pessoa vindo ali. Quero Tarcísio desse lado com mais 6 ou 8 pessoas. Os irmãos estão aí na frente. Ora por ela. Temos aqui também. Há um socorro, há um espírito de ressurreição. Eu percebo o Deus de restauração de todas as coisas aqui. Rita, o pessoal aqui na frente, o pessoal que já ministra. Vem aqui. Uau. Mama regedestiquito lefrestiquia. Todo mundo estende as mãos aqui. Vem, Xênia. Vem você também. Ora por elas. Há algo acontecendo. Mokenderevastikis. Ressurreição. Rokobostikis. A bandinha pode vir cantar bem suave, suavemente. Mekolurumbretiquis. Sketlivirindres. Koderebakadrendres. Kandareboga devastikis. Ainda falta um homem vir. Vem. Morgederestikis. Senhor, nós liberamos do teu espírito. Mekolerim bravanastes. Faustino, sua esposa, vem aqui, ajuda a gente também. Ajuda aqui. Corrostikis. Holoreverestikis. Kedalabaramanagastes. Pode orar por elas. Ora por ele. Kregorostikis. Todos os cativos e a pura em liberdade, todos os algemados e
Mamaraganarandagatashe que tu lebregerederestequias. Orge de vestes. Ombraganastiquias. Candalabramanastiques. Oh. Tem um homem aqui que você precisa vir. Dá um passo para Deus. Ele está te chamando. Ele está te chamando hoje. Vem. Há um homem que precisa dar um passo hoje. Vem. Desce lá. Tem mais alguém? Eu estou te chamando pelo Espírito de Deus. O Senhor está dizendo: eu vou restaurar a tua vida, eu vou restaurar todas as coisas. Eu sou o Deus da restauração. Agora vem para mim. Achega-te a mim e eu me achegarei a ti. Você tem que dar um passo para Ele. Ainda tem essa nota de homens que precisam vir. Mesmo que você esteja aí atrás, ou perto ou longe, dá um passo. Oh, o Espírito de Deus está se movendo. Todo mundo levanta as mãos e adora Ele. A consolar todos os que choram. Levantado na força do Senhor. Uma graça que vem do teu trono, Pai. Uma coroa ao invés de cinzas. Liberamos o poder do Espírito Santo. Eu escuto o Senhor dizendo: eu restaurarei os anos que foram perdidos. Anda na minha presença, diz o Senhor. Carvalho de justiça. A canção diz que nós vamos ser como carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor. Eu declaro os dias que você não será mais abalado por nada, porque você está no Senhor, no seu reino, na palavra. E você vai ser sombra e proteção para outros. Homens fortes, mulheres fortes, famílias fortes. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião de luta estão. Uma coroa ao invés de cinza. Óleo de alegria. Óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiados, A fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. carvalhos de justiça, Carvalho de justiça, porque nela marana manacie, plantados pelo Senhor. Carvalho de justiça. oh Pai, somos gratos por essa atmosfera, pelo princípio da mesa. Nossas casas serão abençoadas. A tua glória repousará nos nossos lares. Viveremos diante de ti em todo tempo, todas as horas. Os nossos filhos
falarão a próxima geração sobre a bondade do Senhor e o seu grande amor. Em tua casa não haverá mais lamento, mas uma voz de vitória que vem do céu. Ele te toma pela mão e diz: não temas, eu te remi. A maldição acabou, a bênção chegou. Levanta-te e me conhece, e me serve, me adora, porque para o que me teme eu me revelarei. A tua semente será bendita sobre a terra. A tua geração será abençoada, e quem resistirá? Eu sou o teu escudo, eu sou tua fonte, eu sou aquele que te sustenta nos tempos difíceis. Permanece na minha palavra, pois eu a confirmarei. Ela se cumprirá diante dos teus olhos, e você dirá: Ele é fiel, 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 Ele é fiel. Ah, Ele vai colocar um cântico novo na sua boca. Você vai acordar no meio da noite cantando, declarando a bênção, a atmosfera do Senhor na sua casa. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. declara isso. Fiel, Ele é fiel em todo tempo. Ele vai encher tua boca de riso, de alegria. Começa a se alegrar no Espírito Santo aí onde você está. Aleluia. Dá um aleluia, dá um brado de vitória, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Ele é fiel, fiel. Jesus é fiel. Ele é fiel. Só levanta as tuas mãos. Há um bálsamo, há um refrigério, há uma inspiração, há uma estação nova para você. Ele renova a face da terra pelo seu Espírito. Quanto mais as casas, as famílias que Ele criou com um propósito divino. Vindo o inimigo por um caminho, por 7 ele fugirá. O diabo está dizendo: vamos arrumar as trouxas, porque eles estão adorando a Deus e a gente não tem mais lugar na casa deles. Olha para alguém perto de você, dá uma palavra de vitória para ela, de vida, de graça, de favor, inspirada. Aleluia! Você pode dar um brado de vitória. Aleluia! Eles estão doidos para cantar, mas eu vou orar por uma pessoa aqui. Vamos lá. Suande da Silva é um homem com problema renal, pedindo oração, 40 anos. Quem pode se conectar comigo para a gente mudar o rumo e a história desse homem? Leonardo também,
internado no Hospital Pedro I com dengue, sofrendo complicação. Vai acabar agora. Amém. Pai, nós nos levantamos como igreja. No reino do Espírito não tem distância. Nós declaramos